Oi, pessoal, tudo bem? Cheguei atrasada, mas cheguei, hein? Boa noite para vocês. Oi, Portela, Eli, Paulo, Elane, Ana, bem-vindos à live. Tudo bem com vocês, pessoal? Mais uma live de sexta-feira aqui para tirar todas as dúvidas de vocês sobre glaucoma. Essa live de hoje é de tema livre, vocês podem perguntar qualquer coisa que vocês quiserem dentro da oftalmologia. Vocês podem mandar as dúvidas ou aqui no balãozinho de perguntas, ou então pode mandar aqui no chat mesmo. No chat é um pouquinho mais difícil de eu encontrar para responder vocês, mas podem mandar no chat também, porque nas últimas semanas o balãozinho andou não funcionando muito bem. Enquanto vocês vão entrando, eu me apresento para o pessoal novo que está chegando agora, que está entrando pela primeira vez na live. O meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata do Rio de Janeiro. Eu estou aqui com vocês todas as sextas-feiras no Instagram e todas as quartas-feiras no YouTube, seguindo a minha missão de combater a cegueira com informação. Aqui no Papo Glaucoma eu ajudo vocês a controlarem o glaucoma e com isso a preservar a visão por toda a vida. Bom, pessoal, eu vou começar respondendo aqui algumas perguntas que me mandaram quando eu anunciei a live, e enquanto isso vocês vão me mandando aí as dúvidas de vocês para eu responder. Eu vou começar aqui com a pergunta da Patrícia. A Patrícia perguntou o seguinte: o meu oftalmologista disse que não posso usar o colírio se engravidar, é verdade? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o tratamento do glaucoma na gravidez, como que ele é feito. Durante a gestação, quanto menos medicação a gente puder usar, principalmente nos primeiros 3 meses da gravidez, melhor. Porque nesses primeiros 3 meses é o período mais crítico da formação do bebezinho. Então, o ideal, se possível, é que a gente evite o uso de qualquer medicamento nesse período dos 3 meses iniciais da gravidez. Mas nem sempre isso é possível. Tem casos em que a gente tem que tratar. Se é um glaucoma inicial, em geral não tem muitos problemas da gente ficar 3 meses sem esse tratamento nessa primeira parte da gestação, desde que acompanhando direitinho e vendo que a pressão ocular não subiu demais, às vezes é seguro a gente ficar esse período sem medicação. Mas o ideal mesmo, para a grávida não ficar completamente desprotegida, é que a gente faça um tratamento com laser, principalmente o laser de trabeculoplastia. O laser, em geral, é o tratamento mais seguro na gestação, é o tratamento que a gente mais gosta de fazer. Se é uma gravidez planejada, a gente pode já fazer o laser antes de engravidar, mas mesmo se você já estiver grávida, não tem nenhuma contraindicação para a gente fazer a trabeculoplastia em gestante, é mais seguro do que usar os colírios. Mas se acontecer de ser necessário o uso dos colírios, pode ser feito sim, mas a gente tem um esquema de medicação todo especial na gestação, então tem colírios que são mais seguros nos primeiros meses, tem colírios que são mais seguros nos últimos meses, então geralmente a gente precisa ficar trocando o colírio durante a gravidez para usar a medicação mais segura ali de cada momento dessa gravidez, tá? Então, Patrícia, tem opções de tratamento para as grávidas sim, agora, se puder evitar o colírio e fazer o laser, realmente é uma opção melhor. A Maria de Fátima perguntou aqui se quem tem glaucoma se pode usar máscara para cílios, lápis de olho, maquiagem na região dos olhos em geral. Pode sim, maquiagem tá liberada, mulherada. Só uma pequena ressalva: quem tem glaucoma costuma ter os olhos bem ressecados por conta de efeitos colaterais dos colírios para glaucoma, e a maquiagem pode piorar um pouquinho esse ressecamento, então caprichar no colírio lubrificante quando forem usar maquiagem, tá bom, meninas? Vamos lá, deixa eu caçar aqui mais uma dúvida. Deixa eu responder uma agora do pessoal que tá mandando aqui.
Érica, ela descobriu uma pressão ocular que estava em 24 num exame de rotina e iniciou um colírio para tratamento, e ela pergunta quais são os exames necessários para definir se realmente é glaucoma. Chegou também uma pergunta muito parecida aqui, deixa eu ver de quem foi aqui. Foi da Aguiar Netinha, foi essa? Sim. Bom, vamos fazer um esclarecimento, gente. Ter a pressão do olho alta não é a mesma coisa que ter glaucoma, tá? O glaucoma é uma doença que afeta o nervo óptico, que é o nervo da visão que faz a comunicação dos nossos olhos com o nosso cérebro. Então, para a gente dizer que uma pessoa tem glaucoma, a gente precisa evidenciar, através de exames, a lesão no nervo óptico. Na enorme maioria das pessoas, o que causa essa lesão no nervo óptico é a pressão ocular aumentada. Então, a gente tem um problema de circulação de líquido no olho que leva a um aumento da pressão ocular. Esse aumento da pressão ocular vai danificar o nervo da visão, e isso é que é o glaucoma. Se a pessoa tem a pressão ocular aumentada, mas quando a gente faz a avaliação do nervo óptico, esses exames estão todos normais, então a gente não pode dizer que isso é glaucoma. Se o glaucoma é uma doença do nervo e o nervo está todo normal, então não é glaucoma. Quando a pessoa tem a pressão alta, mas o nervo está saudável, nós chamamos isso de hipertensão ocular. Isso é um fator de risco para ter glaucoma no futuro, mas não é glaucoma. Como que a gente diferencia, então? Através dos exames. A avaliação do glaucoma obrigatoriamente inclui 5 exames: gonioscopia, paquimetria, retinografia, OCT de nervo óptico e campo visual. Todo mundo que tem glaucoma, hipertensão ocular, aumento de escavação, suspeita de glaucoma, precisa obrigatoriamente fazer esses 5 exames. Existem outros que, dependendo do seu caso, podem ser importantes, mas esses 5 são para todo mundo, sem exceção, tá bom? Então, esses são os exames necessários para concluir essa investigação e diferenciar se a pressão alta é ou não é glaucoma. Deixa eu achar mais uma dúvida aqui. Nani Costa mandou uma pergunta bem interessante aqui. Ela contou que o marido dela fez uma cirurgia de glaucoma, faz uso do colírio Triplenex, e ele precisou fazer uso de corticoide para tratamento da bronquite, e ela quer saber se pode fazer mal. Ótima pergunta. Vamos lá, Nani. O corticoide é a clássica medicação contraindicada que quem tem glaucoma deve evitar ao máximo, tá? Quando eu digo que uma medicação é contraindicada, não quer dizer que a pessoa não pode tomar de jeito nenhum, tá, gente? Quer dizer que aquilo tem os riscos e a gente precisa pensar se vale a pena usar a medicação. Afinal, se tem um outro problema de saúde que tem que tratar, não adianta pensar só no glaucoma, tem que pensar no outro problema também. Então, uma bronquite também tem que ser tratada. Bronquite, asma, tudo a mesma coisa, tá, gente? Tem que usar corticoide. Na grande maioria dos casos, o corticoide é um ponto muito importante desse tratamento. Agora, quem tem glaucoma deve evitar ao máximo possível esse corticoide. Mas as pessoas que são operadas de glaucoma, principalmente se a cirurgia que foi feita foi a trabeculectomia, que é a cirurgia clássica do glaucoma, a trabeculectomia, quando ela está funcionante, ela dá uma proteção ao pico da pressão ocular que o corticoide causa. Inclusive, no pós-operatório da trabeculectomia, a gente usa doses bastante altas de corticoide e a cirurgia protege contra isso desde que ela esteja funcionando bem, tá? Então, quem já foi operado da TREC, tem uma TREC funcionando legal, isso dá uma grande tranquilidade
caso a gente precise usar um corticoide. Quem trata com colírio, por exemplo, a gente já tem uma preocupação muito maior. O colírio não protege do pico de pressão ocular que o corticoide causa, tá? Então, quem fez as outras formas de tratamento que não a TREC, quando precisa usar um corticoide, o ideal é procurar o oftalmologista para poder fazer uma avaliação, ver se a pressão não vai subir, ver se precisa algum ajuste de tratamento. Quem fez a TREC, a gente fica um pouquinho mais tranquilo em relação a isso. Pessoal que está chegando agora, boa noite, Val, Maria Núbia, Ângelo, bem-vindos, Anderson. Quem perdeu o comecinho da live, gente, não precisa se preocupar, porque amanhã, às 10 horas da manhã, já vai estar no YouTube para vocês assistirem. Atenção, a live não fica gravada no Instagram, mas fica gravada lá no YouTube. Aliás, não só essa, como todas as outras. Deixa eu achar mais perguntinhas aqui. Ana Araújo falou que tem sentido dor no olho e pergunta se isso é normal. Gente, essa é uma pergunta que eu respondo todo santo dia. Gente, pelo amor de Deus, nunca é normal sentir dor. A dor é o alerta do nosso corpo de que alguma coisa está errada. Então não é que tem glaucoma, então é normal doer. Nada disso. Se está doendo, tem que procurar seu oftalmologista para ver a causa dessa dor. Mesmo que não seja pelo glaucoma, tem que avaliar se tem alguma lesão na sua córnea, se a pressão ocular está alta. Então tem que fazer uma avaliação com a sua oftalmo. A Cami perguntou aqui, o pai dela fez um procedimento de agulhamento há 10 dias e está reclamando que a visão está embaçada. Ela pergunta se é normal. Primeiro vou explicar o que é um agulhamento para quem não sabe. A cirurgia de glaucoma que eu falei agora há pouquinho, a TREC, que é a cirurgia mais realizada para tratamento do glaucoma, a TREC, ela é uma cirurgia que a gente cria dentro, internamente no olho, a gente cria um canalzinho de circulação de líquido. Então, a gente faz um canalzinho para o líquido do olho escorrer por ali e aí, com isso, a pressão do olho reduz. Conclusão disso é que a TREC é uma cirurgia que a gente não quer que cicatrize, porque se o corpo for lá e cicatrizar esse canal, fechar ele, a cirurgia para de funcionar, tá? Uma hora ou outra a gente perde essa briga, o corpo acaba sempre cicatrizando e é por isso que a TREC é uma cirurgia que não dura pela vida toda. Em algum momento ela cicatriza e esse canalzinho fecha. Quando ela cicatriza, existe um procedimento chamado agulhamento, que o nome é bem assustador, mas é um procedimento relativamente tranquilo. Eu vi que alguém perguntou antes se é feito com anestesia. Sim, o agulhamento é feito com uma anestesia, geralmente em gel. É um procedimento que demora cerca de 2 a 5 minutos, é um procedimento bem rápido, não leva ponto, a recuperação é relativamente rápida. Então, apesar do nome ser feio, o agulhamento costuma ser bem tranquilo de se fazer. E o que esse agulhamento faz é limpar essas cicatrizes da TREC para reabrir esse canalzinho de drenagem. Acontece que ele é um procedimento que costuma sangrar, tá? Apesar de ser um procedimento rápido e tranquilo, é muito comum o agulhamento ter um pequeno sangramento. Geralmente o olho fica bem vermelho, dura em torno de 1 semana a 10 dias para esse sangramento ser absorvido. O próprio olho vai lavando esse sanguinho. Enquanto o olho está com sangue, é normal que a visão fique embaçada depois do agulhamento. Então, se ainda está com o olho com aquele aspectozinho de coágulo, de sangue pisado, é normal que a visão ainda esteja embaçada. Se o olho já ficou branquinho, se esse sangramento já foi absorvido, a tendência é que deveria já ter voltado a visão a como era antes. Então, nesse caso, conversar com o oftalmo para avaliar se está tudo indo dentro do esperado, se está só sendo uma recuperação mais lenta ou se tem algum problema.
Próxima pergunta, pessoal, tá chovendo pergunta hoje, hein? Eu não vou conseguir responder todo mundo, mas quem eu não conseguir responder, não se preocupem, porque tem live toda sexta. Essa live de tema livre acontece uma vez por mês, então a gente vai ter outras oportunidades, tá? Deixa eu ver aqui outra dúvida. Simone perguntou aqui: minha mãe tem glaucoma, posso fazer alguma coisa para diminuir a minha chance de ter essa doença? Bom, gente, o glaucoma é uma das doenças em toda a medicina, não é nem só na oftalmologia. Ele é uma das doenças que tem o componente genético mais forte. Então, quem tem caso de glaucoma na família precisa fazer um exame oftalmológico anualmente para prevenção. A maior prevenção contra o glaucoma, na verdade, envolve diagnosticar cedo a doença, tá? Então, ir todo ano no oftalmologista, fazer seu exame, medir a pressão, fazer seu fundo de olho, porque quando o glaucoma der os primeiros sinais, se ele der, né? Porque ter na família não quer dizer que vá ter, mas se um dia você vier a ter e você está fazendo esse acompanhamento regularzinho, esse glaucoma ele vai ser detectado muito no começo. E o diagnóstico precoce do glaucoma é o principal fator para evitar a cegueira. Quem descobre o glaucoma no começo tem chances baixas de cegueira. Quem descobre o glaucoma já em estágio mais avançado, o risco de cegueira é maior. Então, a maior prevenção para quem tem caso na família, na verdade, é fazer o exame para detectar no começo e, com isso, começar o tratamento o quanto antes, tá? Em termos de estilo de vida, o que você pode fazer é levar uma vida saudável no geral, tá? Então, ter uma boa alimentação, evita fumar, faz uma atividade física, faz uma caminhada. Então, leva uma vida saudável, cuida do seu corpo como um todo, que você vai estar indiretamente diminuindo a sua chance de ter glaucoma. Mas o principal disparado para quem tem caso na família é exame oftalmológico anualmente. Deixa eu achar aqui a próxima pergunta. Eu tô vendo algumas pessoas, eu vi 2 pessoas diferentes aqui comentando sobre iridotomia. Eu vou pegar a Célia, que foi a última aqui. A Célia tem glaucoma de ângulo fechado. Ela fez o tratamento com laser de iridotomia nos 2 olhos e ela tem um grau elevado de hipermetropia. Bom, vamos lá. Tem bastante coisa que dá pra gente comentar aí. Primeiro, hipermetropia. Hipermetropia é um dos tipos de grau de óculos que dá dificuldade de enxergar tanto para longe quanto para perto. As pessoas que têm hipermetropia, do ponto de vista de estrutura do olho, o que tem de diferente ali? Elas têm olhinhos pequenos. Então, quem é míope, quem tem miopia, que nem eu, tem o olho grande. E quem tem hipermetropia tem o olhinho pequenininho. As pessoas que têm o olho pequeno, elas vão ter uma maior dificuldade de circulação de líquido internamente dentro do olho. Então, as pessoas com hipermetropia, principalmente se for um grau elevado, acima de 3, 4 graus, elas têm maior risco de desenvolver o glaucoma de ângulo fechado. O melhor tratamento para esses casos de glaucoma de ângulo fechado é a cirurgia de catarata. Por quê? O olho é pequenininho, o ângulo está fechado por falta de espaço. Quando a gente retira a catarata de dentro do olho, a gente abre espaço para ter essa circulação de líquido e isso consegue abrir o ângulo, reduzir a pressão ocular, reduzir a quantidade de colírios. Então, quem tem glaucoma de ângulo fechado, o melhor tratamento é a cirurgia de catarata.
Se por algum motivo essa cirurgia for contraindicada, vamos supor, você é muito jovem para já operar a catarata. E quando eu falo muito jovem, aqui eu estou me referindo a quem tem menos de 40 anos de idade. Não que quem tem mais de 40 não seja mais jovem, viu? Mas quem tem menos de 40 é muito jovem para operar a catarata. Nesses casos, a gente dá preferência para fazer o laser de iridotomia. Vamos supor, por exemplo, que tá num momento que não dá para tirar férias no trabalho, não vai dar para fazer repouso. A gente pode fazer uma iridotomia e adiar um pouquinho a cirurgia de catarata, desde que essa iridotomia funcione. Mas em termos de tratamento definitivo, a cirurgia de catarata ela é mais eficaz do que a iridotomia. E é importante frisar que nos casos de glaucoma de ângulo fechado, essa cirurgia de catarata ela pode ser feita mesmo antes que a catarata se desenvolva, tá? Então a gente pode retirar a lente natural do olho, que é o cristalino, mesmo antes que ele vire a catarata nesses casos, para melhorar o controle da pressão ocular e para abrir o ângulo. Vamos para mais uma dúvida aqui. Eu vou dar uma caçada aqui para ver o pessoal que mandou pergunta antes e que eu não respondi. Deixa eu ver aqui as perguntas que chegaram mais no comecinho da live para eu não ser injusta com ninguém aqui. Ó, eu tô vendo que tem gente aqui me pedindo para analisar resultado de exame. Gente, não posso fazer isso. Analisar resultado de exame, dizer o que tem que ser feito no seu caso, isso eu só posso fazer numa consulta depois de uma avaliação, tá? As dúvidas aqui tem que ser coisas mais gerais, até pra gente poder ajudar todo mundo, beleza? Eu achei uma pergunta aqui sobre descolamento de vítreo. Deixa eu ver quem foi aqui que eu passei rápido. Ai, gente, desculpa, perdi o nome da pessoa que perguntou. Mas alguém me perguntou sobre descolamento de vítreo, então eu vou responder essa pergunta até pra gente sair um pouquinho dos temas do glaucoma, mas descolamento de vítreo eu já aviso que é uma coisa tão comum que quando eu falar o sintoma, eu acho que uns 90% de vocês aí vão se identificar, tá? Vamos entender o que é descolamento de vítreo. A gente tem dentro do olho, a gente tem o olho preenchido por dentro, uma parte por líquido, que eu falo muito quando a gente está falando de glaucoma, que é o humor aquoso, e tem uma outra parte do olho que é preenchido por um gel, que é o vítreo. O humor aquoso, ele preenche a parte da frente do olho e o vítreo, ele preenche a parte de trás, em volta da retina. Então, o vítreo é um gel que preenche o olho por dentro. Conforme a gente vai envelhecendo, e esse envelhecendo pode ser desde 20 anos de idade, tá? Porque nossos olhinhos envelhecem bem cedo, mas conforme a gente vai envelhecendo, esse vítreo, ele vai sofrendo uma degeneração. E aí a primeira coisa que acontece é que ele forma uns gruminhos. E aí conforme aquilo passa boiando ali, aquele gruminho passa boiando no gel, a gente vê aquela sombrinha que a gente chama de mosca volante. E aí a gente tenta matar a mosca, mas a mosca não tá. Então agora eu sei que um monte de vocês aí que nunca ouviram falar de descolamento de vítreo se identificaram com esse sintoma, porque é um sintoma extremamente comum. Então essa degeneração do vítreo, ela cria esses gruminhos, a gente vê a sombrinha da mosca volante. E outra coisa que ela faz é que ela faz com que o vítreo desgrude da retina. Quando isso acontece, dá bastante mosquinha mesmo, geralmente diminui com o passar do tempo, a gente acaba acostumando com elas. Eu tenho o meu mosquitinho que passa aqui de vez em quando também, a gente acaba acostumando, mas quando a gente olha para uma parede branca, quando a gente olha para o céu azul, a mosquinha realça e aí ela aparece, tá? Na enorme maioria dos casos, a causa das moscas volantes é o descolamento do vítreo, que é uma condição benigna que todo mundo acaba tendo em certo grau com a idade. Mas existe um perigo nisso, porque tem alguns casos em que, se o vítreo, ao descolar da retina,
ele pode puxar a retina junto e rasgar a retina. E aí isso é uma coisa grave e que precisa ser tratado com urgência, porque senão ele pode levar a um descolamento de retina. Então, sempre que você começa a ver mosca, se a mosca é nova, se você não tinha e ela apareceu, ou então se você tinha uma mosquinha e um dia você acordou e tinham 5 mosquinhas passando, ou então se você tá vendo flash de luz, que eu vi que é uma coisa que alguém acabou de perguntar aqui. Todos esses são sinais de que você precisa com urgência fazer um exame de retina. Se o que for detectado for só o descolamento do vítreo, isso é benigno e os sintomas vão diminuir com o tempo. Agora, se for detectado algum rasgo na retina ou até mesmo já o início de um descolamento de retina, isso é uma emergência e precisa ser tratado o quanto antes, tá? Então, quem apareceu mosquinha passando, quem apareceu flash de luz, procurar com urgência seu oftalmo para fazer um exame de mapeamento de retina para ver se tá tudo bem com a sua retina, tá bom? Vamos lá para a próxima dúvida. A Olivia perguntou aqui se a ansiedade pode piorar o glaucoma. Sim, o estresse, principalmente aquele estresse crônico. O que eu quero dizer com isso? Que não é uma coisa pontual, não é assim, ai meu Deus, bati o carro, fiquei estressada. Não, eu tô falando de uma coisa crônica, do tipo, tô sempre apertada de dinheiro, tem uma pessoa doente na minha família, aquele estresse de longo prazo, tá? Esse estresse crônico, ele piora o controle do glaucoma, sim. A gente tem alguns estudos que mostram, apesar de não ter muitos estudos sobre esse assunto, mas existem alguns estudos mostrando que o estresse, ele piora o glaucoma. E existem alguns estudos bem interessantes do grupo que estuda glaucoma na Índia, e eles fazem muito estudo sobre meditação e a associação com o glaucoma, e o que eles percebem é que as pessoas que praticam a meditação, elas têm pressões oculares mais baixas. Então, é claro que aí a meditação, o que ela está fazendo é indiretamente controlar o estresse, então não é um benefício exclusivo da meditação, mas o benefício da redução de estresse como um todo. Mas isso não é para qualquer tipo de meditação, isso é para um tipo de meditação que se chama Mindfulness. O nome é chatinho, então eu vou escrever aqui para vocês no chat. Mindfulness. Foi. Esse tipo de meditação é um tipo de meditação que tem muitos psicólogos que aplicam, que dão cursos. Meditação não necessariamente precisa ser uma coisa religiosa, tá, gente? Apesar de algumas pessoas verem a meditação como um instrumento religioso, aqui eu não tô falando de questão religiosa, eu tô falando do ponto de vista de redução de estresse. Então, essa é uma boa opção pra galera que tá aí estressada, viu? A Neide fez uma pergunta aqui que acabou de chegar nesse segundo, se existe algum tratamento com células tronco para o glaucoma. Neide, o que a gente tem de célula tronco para glaucoma é muito, mas muito, mas muito inicial. Nada que seja concreto, nada que seja pesquisa em humanos ainda, tá? Então existem estudos, mas eles são extremamente iniciais, então é uma coisa que ainda vai demorar um bocado para isso se tornar mais realista na nossa prática, tá? Esses estudos com células tronco, eles visam principalmente restabelecer as células saudáveis que controlam a drenagem de líquido do olho, que é onde está, na maioria dos casos, a raiz do problema do glaucoma, tá? Então, muitos dos casos, a raiz do problema é ali nessa drenagem de líquido. Então, se a gente conseguir com células tronco deixar essa drenagem de líquido novinha em folha, isso pode ser uma solução para o glaucoma, mas nada que a gente possa pensar em aplicar na prática, tá?
Eu vi que teve alguém aqui que andou estudando muito, não é possível, porque me perguntou sobre lens vault, que é um termo bastante técnico, uma coisa que eu nunca falei aqui para vocês, mas eu já expliquei, só que sem usar esse termo, tá? No começo dessa live mesmo, teve uma pessoa que me perguntou sobre hipermetropia e a relação com glaucoma de ângulo fechado. Se você perdeu essa parte da live, assiste a gravação no YouTube. O lens vault nada mais é do que uma medida matemática mesmo de quanto que tem de espaço ali entre a catarata e a área de circulação de líquido do olho. Então é um termo bastante técnico para dizer que quem tem o olho pequeno precisa tirar a catarata para abrir a circulação de líquido do olho. Se foi muito resumida a minha explicação, assiste a gravação da live que você vai entender, porque no começo eu dei uma explicação mais a fundo, eu só não usei esse termo porque é um termo bastante técnico, tá? O exame que tira essa medida tem vários nomes, a gente chama às vezes de biometria, ecobiometria, Iomaster, Lenstar. Todos esses exames, eles fazem essa medida. A Rosa tá dizendo que tá virando especialista, tá mesmo, viu? Porque tem muito aluno meu que se eu perguntar o que é lens vault, não sabe dizer, e agora vocês já estão sabendo, tá? Vamos lá, pessoal, nosso tempo tá um pouquinho... Não, estamos bem na hora certa, meia hora de live. Mas como tem muita pergunta, eu vou prolongar um pouquinho aqui e achar mais algumas dúvidas. O Ângelo tá contando aqui que ele começou a usar a medicação nova que foi lançada para o glaucoma recentemente, no começo desse ano, que é o Visulta. E ele contou aqui que teve uma redução muito boa da pressão, baixou em 10 a pressão dele, associado com o uso de outros colírios. Ângelo, obrigada aí por compartilhar a sua experiência, muito legal mesmo. Eu vou aproveitar para falar um pouquinho do Visulta, que é um tema que tem gerado muitas dúvidas, tá? O Visulta, ele é uma medicação nova, mas não tão radicalmente nova assim, porque ele é muito parecido com um colírio que a gente já usa há muitos anos, que é a latanoprosta, que é o Xalatan, o Drenatan, o Arulatan. Então a gente já tinha a latanoprosta, só que no Visulta ele tem uma latanoprosta turbinada. Então é uma latanoprosta junto com uma moléculazinha de óxido nítrico que potencializa a redução da pressão ocular. Não é todo mundo com glaucoma que vai se beneficiar do Visulta. É uma medicação interessante, principalmente para os glaucomas mais iniciais. Ele funciona melhor em glaucomas iniciais do que em glaucomas avançados. E também para pessoas com glaucoma de ângulo aberto. Ele não é uma medicação tão boa para glaucoma de ângulo fechado. Mas para quem tem um glaucoma de ângulo aberto inicial, é uma ótima opção de tratamento nova aí, que chegou recentemente. Aqui no Brasil chegou há 2 meses, mais ou menos. Fora do Brasil é uma medicação que tem em torno de 2 anos e meio de uso, então mesmo fora do Brasil é uma medicação relativamente nova. O lado negativo disso é que por ser uma medicação nova, tem poucos estudos, tá? Ryuzaki perguntou aqui se nos casos de glaucoma congênito se pode se beneficiar do novo colírio. Não é uma boa opção, tá? Porque o diferencial do Visulta é ele agir no sistema de drenagem de líquido do olho. Eu digo para vocês que as pessoas que têm glaucoma têm um problema na drenagem de líquido, mas todos os colírios que a gente tem, eles não agem diretamente na raiz do problema. Eles agem ou diminuindo a produção de líquido, então a pia está entupida, eu não consigo desentupir, mas eu posso ir lá e fechar a torneira. É isso que a grande maioria dos colírios faz. Ou então tem alguns colírios que fazem uma drenagem acessória desse líquido. Então a pia está entupida, ela vai continuar entupida, só que eu pego um baldinho e fico tirando água, tá? Então os colírios, eles não agem diretamente na raiz do problema do glaucoma.
com exceção do óxido nítrico. É a primeira opção que a gente tem de medicação que age diretamente no ralo entupido, então tentando abrir esses canais entupidos, tá? Acontece que quando eu digo que o canal tá aberto ou que o canal tá entupido, isso é uma analogia muito boa para os glaucomas dos adultos. Nos glaucomas congênitos, a coisa é mais complicada, porque aí o que aconteceu é que o canal ele não se formou durante a gestação. Então, quando você era um feto, um bebezinho, em que o seu corpo estava produzindo todas as estruturas, por algum motivo, aqueles canais não se formaram. Então, não adianta eu usar uma substância que dilata o canal se aquele canal não se formou, tá? Então, não é uma boa para os glaucomas congênitos, não. Cris perguntou aqui se o lubrificante prejudica o ralo entupido. Não, nada disso. Usem lubrificante. Por quê? Quando eu falo nessa circulação de líquido, eu tô falando de líquido interno, eu tô falando de humor aquoso, que é o líquido que preenche o olho por dentro. Não tem nada a ver com a lágrima. A lágrima, ela é só externa, ela não entra dentro do olho, tá? Então não tem problema nenhum usar o colírio lubrificante. Pelo contrário, tem mais é que usar mesmo, porque quem tem glaucoma tem olho ressecado, tá? A Janaína fez uma pergunta aqui sobre existir uma cirurgia para a escavação. Essa pergunta é interessante. Vamos esclarecer isso. Quando a gente faz um tratamento, eu não estou tratando a pressão, eu não estou tratando a escavação, eu não estou tratando o ângulo, eu estou tratando o glaucoma. Tá? Então, a escavação é como se fosse o sintoma, a manifestação, tá? A pressão alta, ela é uma manifestação do glaucoma. Eu não trato as manifestações, eu preciso tratar a raiz do problema. Eu vou dar um exemplo comparativo para vocês entenderem isso. Por exemplo, muita gente aqui deve ter gastrite. Uma das causas mais comuns de gastrite é a gente ter uma bactéria chamada H. pylori, tá? Então, o H. pylori é a causa, a gastrite é o sintoma. Então, vocês entendem? Foi um exemplo ruim que eu dei, porque o H. pylori nem sempre se trata. Tá, esqueçam o exemplo, deixa eu pensar. Outro exemplo, vamos pensar. Você comeu uma comida que tinha uma bactéria e deu uma infecção intestinal e você está com diarreia. Você pode tratar a diarreia tomando um daqueles remédios que prende o intestino. Você não está tratando a doença, a bactéria continua lá. Ou então você pode tomar um antibiótico e tratar a bactéria, tá? Então, quando a gente trata, a gente tem que tratar a doença, não o sintoma. Então, não faz sentido tratar a escavação. A gente tem que tratar o glaucoma se o glaucoma é o que está causando essa escavação, tá? Então não faz sentido falar em cirurgia para a escavação. Tem cirurgia para o glaucoma. Se a causa do seu aumento de escavação é glaucoma, sim, existem mais de 10 tipos diferentes de cirurgia para glaucoma. Se a causa da sua escavação não é o glaucoma, aí a história é outra, tá? Então, não adianta a gente tratar sintomas, a gente precisa tratar a doença, tá? Deixa eu achar aqui uma última pergunta, gente. São 6h40, então estamos com 40 minutos de live. Eu vou achar uma última perguntinha aqui para responder e aí a gente encerra. E quem eu não respondi, eu sei que teve muita pergunta que eu não respondi, mas a gente vai ter outras oportunidades, tá, gente? Não se preocupem, não. Pessoal que está agradecendo aí, obrigada pelo carinho de vocês. Eu adoro esse momento de a gente estar junto aqui, tirando as dúvidas em tempo real. Deixa eu achar alguma dúvida antiga aqui de alguém que eu passei batido no começo.
Ixi, tá ruim de achar uma pergunta aqui, hein, gente? Só tô achando coisa que eu já respondi. Iridotomia já foi esse tema. Ó, tô achando que eu respondi quase todas as dúvidas de vocês, hein? Porque tá difícil de achar uma dúvida nova. Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa. Gente, vamos lá, última chance. Quem mandar uma dúvida rapidinho aí, eu respondo pra gente encerrar a última pergunta. Quem vai ser? Quem vai ser? Primeiro que mandar aí. Ah, Janaína, acabei de te responder. A Eliana perguntou se a retinografia pode ser feita por um auxiliar de exames. A retinografia, na maioria das vezes, é feita por um técnico, sim. Em alguns casos é um oftalmologista que faz, mas na grande maioria das clínicas é um técnico. É um exame que é tranquilo, é só uma foto mesmo. Então, geralmente, quem faz é o técnico, sim. Chegou a Juraci aqui perguntando se o colírio escurece a pálpebra. Gente, tem 4 classes de colírios utilizados para tratamento do glaucoma. Se vocês forem na farmácia, tem mais um monte de colírio, mas é porque vários deles têm medicações iguais. Então, são 4 classes de medicação. Uma dessas classes, que a gente chama de prostaglandinas, são as medicações mais eficazes para tratamento do glaucoma, são as que mais reduzem a pressão ocular. Esses colírios da classe das prostaglandinas, eles têm alguns efeitos colaterais estéticos. Então, eles dão olheira, eles deixam o olho mais fundo, eles crescem os cílios e eles podem escurecer a cor dos olhos. Então, quem tem olho claro, a gente evita usar esse tipo de medicação. A Janaína tá contando aqui que fez o ACT com a Maria Luísa. A Maria Luísa é minha sócia especialista em retina. Aliás, hoje a gente falou bastante coisa de retina aqui, então é bom até vocês seguirem ela também para pegar as informações da retina. O Insta dela é doutora Maria Luísa Góes. Bom, pessoal, vou encerrar essa live por aqui. Quero agradecer demais a participação de vocês. Vocês são uns amores. Eu adoro esse momento aqui de responder as dúvidas. Semana que vem é feriado na sexta, então semana que vem não vai ter live, mas vai ter vídeo no YouTube. Quem não teve sua dúvida respondida, guarda aí sua perguntinha para a próxima live. Um ótimo final de semana para vocês. Quem tá só aqui no Instagram, corre lá no YouTube e me segue no YouTube também, hein, gente? Um beijo e tudo de bom para vocês.